Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Eita, que a tia Dani tá com tantas saudades! Agora, para nós começarmos, vamos ter postura, mantendo sempre uma postura de estudante. E peguem o livro de vocês, a apostila ângulo, e abram na página 26. Hoje nós vamos falar sobre a linguagem da notícia. Vocês lembram que na aula de segunda-feira nós falamos sobre a notícia? Ela é um gênero textual. E nós até lemos um texto juntos, não foi porque eu sei que vocês acompanharam a leitura em casa junto comigo. E aí nós descobrimos uma notícia bem legal, que foi a descoberta de uma múmia lá no Chile. Algumas crianças encontraram essa múmia. E por meio desse texto, nós analisamos como que é feita a notícia, né? Como ela deve ser estruturada. E isso é muito importante. E nesse conteúdo de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre a linguagem e o tempo verbal utilizado na notícia. Vocês sabiam que a notícia tem um tempo verbal específico e uma linguagem específica? Pois ela possui, e é isso que nós vamos aprender hoje. Agora eu quero que vocês analisem aqui. Sempre que a tia Dani for mostrar o slide, ela vai olhar para baixo, porque o meu slide está aqui na minha frente, viu? E aí vocês acompanhem aqui sempre que eu estiver lendo, para não perder o foco, tá bom? Então fiquem, a tia Dani estiver lendo, aí você vai acompanhar a leitura, tá bom? Então vamos lá. Notícia. A finalidade da notícia é informar sobre um acontecimento do modo mais rápido possível. Então, nós vivemos em uma época em que são muitas as notícias, principalmente agora, nesse período em que estamos convivendo com um inimigo invisível, não é? Que é o Covid-19. E nós precisamos sempre de notícias para nos atualizarmos do que vem acontecendo no mundo. E aí nós precisamos saber várias formas de como cuidar, de como se prevenir desse vírus, de como lavar as mãos adequadamente, notícias de como esse vírus tem se alastrado no mundo. E nós vivemos o dia inteiro recebendo informações, sejam elas na TV, na internet. Então são muitas as informações sobre esse vírus. E aí, além dessas informações sobre esse assunto em específico, também temos um universo de informações sempre que precisarmos. Se você digitar qualquer assunto na internet, pesquisar sobre qualquer notícia, você vai ter lá de prontidão e bem rápido. Então a gente precisa entender sobre esse gênero textual que está nas nossas vidas constantemente, todos os dias. E nós precisamos saber também de uma coisa muito importante. Quem escreve a notícia precisa fornecer todas as informações importantes resumidamente. Então, essa notícia ela não pode ser algo longo, até porque precisamos ver várias notícias por dia. Então, imagine só se você ficasse boa parte do seu tempo só para ler uma notícia em um mundo onde a informação acontece o tempo inteiro. Então não teria como, não é? Por esse motivo, a notícia ela precisa ser resumida. Resumida é quando você pega algo grande, pega as partes mais importantes, um texto, por exemplo. Você vê um texto bem grande. E aí você pega só aquelas partes mais importantes, o que é essencial, é o mais importante do texto, e aí você faz um resumo dele. A notícia, ela precisa passar por esse processo de resumo. Porém, ela precisa ser compreendida com facilidade. Então, não pode apenas remover informações, fazer cortes na notícia, apagar uma coisa aqui, outra ali, pronto. Não é assim. É preciso ler, reler, para que o autor dessa notícia realmente faça um resumo que dê para entender sobre o que se fala aquele assunto, ok? Então, um resumo é você falar com poucas palavras a mesma coisa que tem lá no texto, ok? Então, olha só.
Vocês lembram que na aula passada nós falamos que a notícia precisa ter informações essenciais, que são elas: o que aconteceu, como aconteceu, quem foi o responsável pelo que aconteceu e quando aconteceu. Essas 4 informações aqui, elas precisam aparecer em uma notícia, elas precisam estar lá informando para o leitor o que aconteceu, porque essas são as informações mais importantes de uma notícia. Para entender melhor um pouquinho sobre isso, no livro de vocês tem um texto e ele é bem pequeno, ele é bem resumido, até porque, como eu falei, a notícia ela precisa ser resumida. E aí a gente vai ler esse texto juntos, vocês vão acompanhar a leitura comigo, pode ler aqui no slide mesmo, tá bom? E vocês vão tentar identificar o que aconteceu, com quem, onde, como, tá bom? E aí você vai identificar as coisas mais importantes. E aí vamos lá. O título da nossa notícia já está aqui. Lembra que esse título aqui ele pode ser chamado de título ou manchete. Não possui ponto final. E como é uma notícia mais curtinha, ela não tem o subtítulo, porque esse título já informa bastante coisa. Vejam só. Grupo cria armadilha para capturar o mosquito da dengue. Isso aqui já mostra sobre qual é a temática dessa notícia. E aí vamos começar com a leitura. Então, no caso, como não tem o subtítulo, esse aqui já seria a nossa lead, ok? Que é o primeiro parágrafo, onde conta mais detalhes de maneira bem resumida da história. Vamos lá. São Paulo, dia 7. Após 3 anos de trabalho, pesquisadores brasileiros e americanos conseguiram, com a ajuda da inteligência artificial, desenvolver armadilha tecnológica para capturar mosquitos. Ela atrai os insetos para um compartimento, identifica quais devem ser pegos e os tranca em outro local onde eles acabam grudados em um papel colante. Então vejam só que engenhoca, né, que eles produziram justamente com a ajuda da inteligência artificial para capturar o mosquito da dengue. E aí nós temos também uma imagem para finalizar a notícia. Essa imagem aqui mostra como que é esse aparelho criado para capturar os mosquitos. E aí é o momento que vocês vão pensar, vão refletir, vão pausar o vídeo, vão voltar no texto se necessário. Esse texto também está lá na página 26 do livro de vocês. E agora é o seu momento. Você vai ler aqui, ó, o que aconteceu e vai responder para a tia Dani, escrevendo no seu caderno o que foi que aconteceu nessa notícia aqui. Pause o vídeo e aí depois retorne para ver se você conseguiu acertar. Já deu tempo, viu? E aí, vocês conseguiram? Então vamos ver o que foi que aconteceu. Olha só, a notícia informa o desenvolvimento de uma armadilha tecnológica para capturar mosquitos. Então, o grande acontecimento dessa notícia é justamente o desenvolvimento desse aparelho para capturar os mosquitos. Simples, não é? Bem fácil responder essa. Agora a próxima é: como aconteceu? Pausem o vídeo, retomem o texto se necessário e aí vejam lá como foi que aconteceu, tá bom? Prontinho? Vamos descobrir como que tudo isso aconteceu, como que esse aparelho funciona. Com a ajuda da inteligência artificial, a armadilha atrai os insetos, escolhe os que devem ser pegos, que são os mosquitos da dengue, e estes acabam grudados no papel colante. Então é assim que a armadilha funciona. É por esse motivo que você responde dessa maneira como que aconteceu, ok? Agora a próxima perguntinha. Quem foi responsável pelo que aconteceu? Ah, gente, essa é fácil, não é? Mas eu vou deixar vocês pausarem o vídeo para responder, tá bom? E aí, responderam? Agora vamos lá para a resposta. Muito bem! Pesquisadores brasileiros
e americanos. Foram eles que juntos realizaram toda essa tecnologia. Agora, a pergunta final. Quando aconteceu? Lá no texto nós temos aí a duração do tempo desse trabalho. Quero que vocês vejam lá, reflitam sobre isso e respondam, tá bom? Vamos para a resposta? Então, tudo isso aconteceu após 3 anos de trabalho. Vejam, pessoal, que não é simples desenvolver algo tão tecnológico assim. É preciso de empenho, de trabalho. Eles demoraram 3 anos para desenvolver todo esse equipamento. E todas essas informações estão contidas nesta notícia. Vocês perceberam que as 4 perguntas foram respondidas nessa notícia? Todas as notícias devem ser assim. Inclusive, quando for o momento de vocês escreverem uma notícia, é preciso ter sempre em mente. Primeiro nós temos título ou manchete, depois o subtítulo, se for uma notícia longa, e aí em seguida nós temos a lead, que é o parágrafo principal, que é o primeiro parágrafo e informa o resumo dos fatos. E aí depois nós temos os outros parágrafos, se houver, e aí imagens ou ilustrações. Agora nós vamos descobrir o que é um resumo. Vocês sabem o que é um resumo? Eu já dei algumas dicas para vocês. Agora vamos ler o texto. Resumir um texto é reescrevê-lo com um número menor de palavras, mas sempre mantendo as informações ou as ideias mais importantes. Foi o que eu já expliquei para vocês e é exatamente isso. Quando você resume, você diminui a quantidade de palavras, porém você precisa manter as informações importantes. Vejam aqui um exemplo de um texto extenso. Eu peguei esse texto aqui também no livro de vocês. Vamos analisá-lo juntos. Então vamos ler. No dia do seu aniversário, João ganhou de seu melhor amigo o presente que desejava há algum tempo. Será que presente é esse? Um álbum de figurinhas de animais pré-históricos com capa de couro. Veja que essa informação aqui, ela tem vários detalhes. Alguns deles são muito importantes para o entendimento da notícia, para o entendimento do acontecimento. Porém, já outros não são tão importantes assim. Quando eu vou fazer um resumo desse texto, eu preciso pegar apenas informações importantes. E é nesse momento que ele se torna um texto resumido. Então, vejam esse mesmo texto que nós acabamos de ver de maneira mais resumida. Olha só. Em seu aniversário, João ganhou um álbum de figurinhas de animais pré-históricos. Vejam que é a mesma essência, porém lá no outro, mais extenso, ele tinha mais detalhes. E aqui eu tenho apenas o que é mais importante. E é isso que vocês precisam fazer na hora de produzir uma notícia. Esse momento de produção da notícia ainda não chegou. Porém, nós temos uma atividadezinha para vocês realizarem, que é da página 27 e 28. É bem curta, bem tranquila com relação à linguagem da notícia, ok? Então, beijinho, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau!